E aí, turma, professora Michele aqui, estamos iniciando mais uma semana. Semana passada, revisasse o CNU. Se você vai fazer a prova do CNU no domingo, esteja no nosso canal do YouTube, na playlist completinha, revisasse o CNU, bloco 1, eixo a eixo, fizemos uma mega revisão para você. Eu tenho certeza que não sei, não posso dar uma porcentagem, mas muita coisa dessa prova vai estar nessas questões aí que nós resolvemos com vocês e nessas revisões que nós fizemos semana passada, tá? Professora, vai ter aulão de véspera para o CNU? Nós não, até agora não vamos fazer aulão de véspera porque a nossa revisão vale como um aulão de véspera, tá? Então, se você não estudou ainda como deveria, faça esse revisaço. Ele está gratuito no nosso canal do YouTube, neste canal aqui, que se você estiver chegando agora, este é o curso MS, o curso que mais aprova profissionais da área da saúde. Sou professora Michele Sampaio, sou enfermeira de formação, sou professora especialista em saúde pública, tenho 13 anos aí de preparação para concurseiros, futuros concurseiros e futuros residentes na área da saúde, e hoje nós vamos começar, sabe o quê? Eu vou falar com você que é técnico em enfermagem, você que é enfermeiro, nós vamos começar um projeto WebSe. E aí hoje eu abri uma caixinha de perguntas, e uma das perguntas que estão lá, não só uma vez, professora, já vai ter concurso WebSe. Vocês já vão preparar para WebSe, não tem nem notícia de concurso? Você que acha que não tem notícias de concurso. Mas se você parar para pensar, vamos lá. Os concursos WebSe, eles começaram no finalzinho de 2012 para 2013, né? Fizemos ali, tivemos Piauí, tivemos sede, depois eles vieram para a região Nordeste, aí começou Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, todos os estados, tá? Todos os estados da região Nordeste foram avançando para regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. E esses concursos, esses grandes concursos, porque foram início de contrato, segue o fio aí para você entender. Então, esses grandes concursos, alô, pessoal que está ao vivo, pessoal que está chegando, vamos já começar aqui o nosso foco total, tá? Então, esses concursos que foram acontecendo, 2012, 2013, 2014, vários concursos WebSe, foram de contratos novos que foram sendo firmados. De 2014, depois tivemos 2016, depois tivemos 2018, lembro Banca Sebrasp, como se fosse hoje, né? O único concurso WebSe que a Sebrasp pegou. Aí depois saiu um edital finalzinho de 2019, que a prova foi em 2020. Então, ó, 2018, 2020, aí depois tivemos pandemia. Aí passamos aí um pouco mais de tempo sem ter concurso WebSe. Nós tivemos um novo edital, WebSe Nacional, realmente, né? Porque depois tivemos WebSe Amapá, tivemos alguns específicos, né? Mas edital WebSe Nacional, nós viemos ter em 2024, que a prova foi agora no começo de 2025. E aí, se você parar para pensar, de 2 em 2 anos, de 2014 para cá, nós tivemos concurso WebSe. Então, nós estamos praticamente no final. Hoje são, para quem está assistindo agora, tá? Hoje são dia 29. Então, estamos quase praticamente em outubro. De outubro para dezembro é um pulo. Estamos já no final praticamente de 2025.
Então, 2026, o concurso vigente, ele tem validade até junho de 2026. Então, essas pessoas que estão aí no cadastro reserva, que estão aprovadas no concurso EBSER nacional, o último que tivemos, elas continuarão sendo convocadas. E se você estiver nesse cadastro, eu espero muito, desejo, de verdade, que você seja convocado no concurso EBSER, porque é o maior concurso para profissionais da área da saúde deste país. É inegável, isso é inquestionável. Tá? Tô falando aqui é o maior salário, não. Tô falando que é o maior concurso. É o maior concurso, com o maior número de vagas, com excelentes salários, excelentes, boas vantagens, concurso federal e tudo mais. Mas, se você está aí esperando para ser chamado, eu continuo e eu tenho fé de que você será convocado. No entanto, se você está mais lá embaixo, ou se você quer continuar tentando, ou se você ainda não passou no concurso EBSER, você está no local correto. Por quê? Porque o nosso foco aqui, como nós sabemos, uma verdade é certa, né? Uma coisa é certa, que nós sabemos que nós teremos concurso EBSER. E que os próximos concursos EBSER, diferente dos de 2019 e 2024, os próximos concursos EBSER, nós teremos realmente vagas, muitas, milhares de vagas oficiais. Por quê? Porque nós temos diversos hospitais sendo construídos, nós estamos em processo de novos contratos com hospitais que anteriormente ainda não tinham contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nós temos também a expansão de hospitais que já têm contrato com a EBSER. Então, se eu tenho construção de um hospital, eu tenho milhares de vagas, um só. Imagine vários. Se você é aqui do estado do Ceará, você sabe que está em construção, né, início de construção, um hospital inteiro na região do Cariri, ligado à Universidade Federal do Cariri. Você sabe também que está, né, em processo de finalização de obra, né, estão continuando aí a obra do Hospital Universitário Walter Cantídio, com mais de 200 leitos em Fortaleza, ali no campus do Porangabuçu da Universidade Federal do Ceará. Você sabe que também a maternidade escola Assis Chateaubriand, ela está em expansão da unidade de UTI, se eu não me engano é a UTI neonatal, né? É UTI neonatal? O pessoal que tá lembrando aí, me ajudem. UTI neonatal, da MEAC. Então, pessoal, eu tô falando só do estado do Ceará. Eu não estou indo para outros estados, eu não estou indo para outras regiões além da região Nordeste, e eu sei que além do Ceará nós temos uma infinidade de notícias que eu poderia listar aqui, mas o meu foco nem é esse. Se você quiser ver as notícias mesmo, tem outras lives aqui que falam dos futuros concursos EBSER, tá? Se você procurar no nosso canal, aproveitando aqui, não posso deixar de pedir para você se inscreva neste canal, ative as notificações desse canal, porque semanalmente você tem muito conteúdo gratuito aqui, conteúdo realmente de qualidade, tá? Conteúdo de qualidade. Então, para você, meu amigo que é, e minha amiga que é enfermeiro, e para você, minha amiga e meu amigo que é técnico em enfermagem, veja bem, eu não estou aqui querendo que você afine a força, estude para a EBSER, porque o concurso vai sair daqui a 6 meses, daqui a 5 meses. Eu não estou preocupada com data, tá? Vou falar a mesma coisa que eu falei lá no Instagram, na nossa live pela manhã. Eu não estou preocupada, nós aqui do curso MS não estamos preocupados com data. O que nós queremos é que você se prepare antes. O que nós queremos, o nosso objetivo, é que nós, junto com os nossos alunos, nós comecemos uma preparação para dominar todos os conteúdos programáticos deste concurso. Para que quando você tenha as notícias, quando você veja a publicação do edital, você não se desespere. Você tenha a certeza absoluta, pela segurança nos conteúdos que você adquiriu ao longo desse tempo, que uma vaga desse concurso será sua. Tá? E que você, em nome de Jesus, você ficará nas primeiras colocações. Então, para que isso aconteça, nós precisamos fazer um trabalho muito sério e um trabalho com bastante antecedência. Também não quero que você morra de estudar. Por que eu não quero que você morra de estudar? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas só conseguem trabalhar sob pressão. Então sai o edital, ou então sai ali a notícia de edital, e o povo vai tudo desesperado,
querer engolir manual, querer estudar nota técnica, querer fazer tudo e mais um pouco de uma hora para outra. Nós não queremos isso nesse período. Nesse período, eu preciso de 2 horas por dia suas, tá? Professora, eu não tenho 2 horas por dia, eu só tenho 1 hora por dia. Ótimo, você vai trabalhar com o que você tem agora, mas eu preciso que você adquira o hábito, pois pelo hábito, é que nem atividade física, pelo hábito de estudar, você vai adquirir a constância nos estudos. Sem mais delongas. Vamos para a prática aqui. Vamos fazer a coisa acontecer agora. Aqui, nesses 2 slides, que você está vendo só texto, 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 é porque esses em cinza são os conteúdos de enfermeiro, tá? Para a EBSER do último edital. Estou pegando como parâmetro o último edital da FGV, porque a gente sabe que o governo federal está tendo uma relação muito boa com a FGV aí, né? Ó, ENARE, EBSER, prova CNU docentes, tá? O próprio CNU, prova CNU, né? Prova Nacional Docente. O próprio CNU, todas as provas da FGV. Todas. Então, como está tendo uma relação muito boa entre o governo federal e a banca FGV, nós vamos trabalhar com ela. Até porque a banca FGV ela tem um excelente parâmetro e banco de questões, porque ela disponibiliza suas provas e por ela disponibilizar suas provas, a gente consegue ter uma vastidão de questões para nós termos um parâmetro de como a FGV pode trabalhar com a EBSER daqui a 2 anos, tá bom? Então, você tem aqui o conteúdo programático do último concurso EBSER. Você que está estudando para o ENARE, você que é enfermeiro, está estudando para o ENARE, essa aula aqui é toda tua. Essa aula aqui é teu número, tá chegando na prova do ENARE também, né? Então, essa aula aqui é teu número, tá bom? Então, fica aqui, fique. Você está estudando para o ENARE? Fique aqui que você vai gostar muito dessa aula, porque os conteúdos são bem próximos, né? Bem parecidos para quem é enfermeiro que vai tentar ENARE aí também dia 19 de outubro. Mas, voltando a falar de EBSER, aqui eu tenho os conteúdos. Se você observar, eu tenho, olha só, aí vai até o 41. Esse edital aqui, ele tem 41 pontos para nós estudarmos de conhecimentos específicos. Professor, isso é o que cai na prova da EBSER? Específicas em no último edital EBSER, nós não tivemos pela primeira vez na história deste Brasil raciocínio lógico e matemático na prova da EBSER. Em todos os outros concursos nós tivemos. Neste agora, nós não tivemos raciocínio lógico e matemático. Mas nós tivemos português, como sempre. Nós tivemos legislação aplicada à EBSER, como sempre. Nós tivemos legislação aplicada ao SUS e políticas públicas de saúde, né? E esses 3 conteúdos bastante importantes, tendo o maior número de questões e peso aí dos 3, tá? A legislação aplicada ao Sistema Único de Saúde. E nós tivemos as questões de conhecimentos específicos. Então, além dos conhecimentos específicos, você vai começar estudando português, legislação aplicada à EBSER e legislação aplicada ao SUS. Por que, professora, que eu não estudo raciocínio lógico e matemático? Porque nós só vamos passar a estudar raciocínio lógico e matemático se nós tivermos a certeza que vai vir na prova. Porque se eles seguirem essa linha de 2024, não veio matemática e raciocínio lógico, então nós não vamos perder tempo com o que possivelmente não vem na prova. Ah, professora, mas eu vou fazer o concurso do Eusébio, Estado do Ceará, e lá tem matemática e raciocínio lógico. Mas eu vou fazer um outro concurso ali que tem matemática e raciocínio lógico. Então eu vou estudar matemática e raciocínio lógico. Primeira coisa, decida para onde você vai estudar, tá? Para que lado você vai se direcionar. Você pode ter um curso base de todas as disciplinas, e aí você vai tentando os concursos que derem, ou você pode realmente focar muito mais na EBSER, se direcionar muito mais para a EBSER, e aí eu vou falar baixinho aqui para até ficar grande. Você que ainda está na graduação, tá bom? Você tem tempo, você pode mirar num concurso, ou você que está no R2, você vai mirar num concurso, vai focar nele e vai aprovar nele.
Por quê? Porque no seu caso, se você for para a iniciativa privada, isso é bom, isso é positivo, você vai ganhar mais experiência profissional, isso pode ser até necessário por um período. Mas isso não quer dizer que você vai se manter lá, porque possivelmente, dependendo da tua área, né, e da tua carga horária, você vai trabalhar bastante e você não vai ter a mesma contrapartida financeira que você esperava, tá? Eu sou bem realista em relação a essas coisas, por quê? Porque às vezes a pessoa acha que vai sair da residência arrasando, ganhar muito dinheiro, porque é especialista, não sei o que, não sei o que, e depois vem professora, pensei que era isso. Aí eu vi que não tem, eu vi que é assim. Pois é, então estude, tenha consciência, amadureça e entenda que o estudo é uma boa opção para você que está saindo de residência também, tá? O estudo para concursos ou processos seletivos. E no caso de você que está aí querendo só formar base, aí faz o seguinte, forma base em SUS, forma base em português, forma base em legislação aplicada a EBSER, porque você está querendo EBSER, e talvez estude raciocínio lógico para outros possíveis concursos, mas estuda com um tempo um pouco mais comedido, tá bom? Mas foca mesmo nos conteúdos da EBSER. E aqui eu tenho os conteúdos de conhecimentos específicos. Olha a grande diferença, e aí está o pulo do gato para vocês da enfermagem. Você que é enfermeiro, eu tenho 41 pontos desse edital. No edital da EBSER para técnicos em enfermagem, eu tenho 12, tá? Porque eles são subdivididos, mas é como se fosse conteúdo, como se fosse uma distribuição, tá? Em tópicos. Então, não é o conteúdo todo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 4, enfermagem e centro cirúrgico, para técnico em enfermagem. Aí eu tenho recuperação anestésica, CME, atuação no período pré-operatório, trans e pós-operatório, atuação durante procedimentos anestésicos. Vocês estão vendo? Então, tudo gira em torno da enfermagem, centro cirúrgico e central de material. Então, não é que eu tenha 15, 12, 20 conteúdos. Eu tenho 10 conteúdos grandes. Mas olha a diferença disso aqui para isso aqui. Tá, professora, eu sou enfermeira, eu vou tentar tanto para técnico como para enfermeiro na EBSER. Ok. Por onde eu começo? Você vai estudar esse e esse. Você vai estudar o conteúdo de enfermeiro, mas você vai começar batendo esse. Depois que você dominar isso aqui, preste atenção. Depois que você dominar isso aqui, dominar. Quando eu falo dominar, é de 20 questões, eu erro uma. Entendeu? Erro mesmo. E erro uma. No máximo 2. Isso é domínio de conteúdo. Aí, se você fizer 20, 30 e não errar nenhum, aí você tá show de bola. Show de bola, tá no ponto. Mas, quando eu dominar isso aqui, é que eu vou trabalhar o que tem aqui e aqui, que não tem aqui. Sabe por quê? Porque é nesse momento que você consegue fazer uma excelente prova de técnico em enfermagem, que ela vai ser muito mais procedimental. Ela vai ser muito mais voltada para a prática da enfermagem, tá? Para o dia a dia da enfermagem, na assistência ao paciente. E você vai dominar isso aqui, depois você expande para esses outros conteúdos. Então, o teu cronograma de estudos tem que ser começando daqui, porque o que tem aqui e aqui. Mas o que tem aqui e aqui, nem tudo tem aqui. É por isso que eu não sou a favor daquelas preparações, preste atenção. Professor, está perdendo tempo. Tô não. Qualquer coisa bota aí no 2x, quando você puder, tá? Presta atenção. É por isso que eu não sou a favor daquelas preparações que pega o enfermeiro, pega o técnico, joga todo mundo no mesmo saco e vai e te vira. Não sou a favor. Não sou a favor. Se você observar no nosso site as preparações para EBSER, para qualquer outro concurso, raras às vezes, quando é muito próximo o conteúdo, tá? Mas EBSER, qualquer concurso da Consulpan, outros da FGV,
Técnico é uma preparação, enfermeira é outra preparação, porque a gente entrega o que você realmente precisa para estudar. Entendi, professora. Então, digamos, se eu for fazer só para técnico em enfermagem, porque eu sou só técnica em enfermagem, eu não fiz faculdade de enfermeira, eu não fiz faculdade de enfermagem, eu fiz o meu curso técnico, eu quero passar como técnica em enfermagem na EBSERH. Beleza. Você vai focar nisso aqui, você domina isso aqui, mas você domina isso aqui, como se não houvesse amanhã, tá? Os conteúdos de português, os conteúdos de legislação aplicada à EBSERH e os conteúdos de saúde pública, que você vai ficar em primeiro lugar neste concurso. O foco é a gente ir para as cabeças. Mas entenda, você não precisa se preocupar com isso aqui. Você vai fazer para técnico, é isso aqui para ti. É só isso aqui. Por isso que se eu te jogar numa preparação que tem tudo e mais um pouco, que tem 40 conteúdos, que cada módulo tem 80 aulas, tem 50 vídeos, pelo amor de Deus, minha gente, tu não termina isso nunca. Pode passar 3 anos que tu não termina. Porque quando você abre, sabe o que acontece com a cabeça do indivíduo, do concurseiro e da concurseira? Ele vê tanta coisa, que ele se desestimula. Ele vê tanto rodapé de manual, que ele se desestimula. Tô mentindo, minha gente? Tô não, né? Então, bora resolver questões? Então, peraí, professor. Vou fazer para técnico e enfermeiro. Qual é o curso que eu entro? O de enfermeiro. Mas por onde eu começo? Comece com o plano de estudo do técnico. Domina o técnico, vai fazer para os dois. Domine o técnico, depois você avança. O básico, a prova. Depois você avança. Tá bom? E aí você avança cumprindo os outros conteúdos do plano de estudos do enfermeiro. Agora, eu vou fazer exclusivamente para técnico em enfermagem. É isso aqui que eu vou te entregar, é isso aqui que você vai dominar e você vai dominar como ninguém. E pronto, Zé Fini. Acabou-se. Só isso? Tá, bora começar. Seguinte, 2 pontos. A primeira questão que eu vou trabalhar com vocês é uma questão de exame físico. Mais especificamente, uma questão que caiu no último concurso da EBSERH, uma questão muito simples. Eu acho que das questões que caíram, uma das mais simples que caíram nessa prova. Tá? Lembrando que o conteúdo de enfermeiro, ele cai, Sistema Único de Saúde, aí ele cai vigilância, aí modalidades assistenciais, PNI, aí ele vem para assistência ao adulto com transtorno mental, saúde mental, vem para outros conteúdos aí. E, além disso, tem a parte de procedimentos de semiologia, de semiotécnica, tá aqui a questão. Aí ela disse o seguinte: durante uma ausculta cardíaca de um paciente, o enfermeiro posiciona o esteto, 5º espaço intercostal. Pessoal, já matava, né? Na linha média hemiclavicular esquerda. Aonde é isso? A válvula cardíaca que está sendo avaliada nesse local. Que válvula é? É a mitral, né? Então, o item é a mitral. Tá aqui, os focos. Eu tenho foco aórtico, foco pulmonar, foco aórtico acessório, o tricúspide e o mitral. O mitral é o da questão. Aí, 5º espaço intercostal. É só você observar. Linha hemiclavicular esquerda. Concorda? Então, vem pra cá. Vou aproveitar contigo e vou revisar os focos. Por quê? Porque não adianta eu dar só o gabarito da questão. Eu tenho que aproveitar a questão e revisar os conteúdos contigo. Foco aórtico, ele é localizado no 2º espaço intercostal direito, próximo ao externo. Volta aqui. Próximo ao externo, tá bom? E é a melhor área para ouvir os sons da válvula da aórtica, né? Incluindo um sopro chamado sopro da estenose aórtica. Sopro da estenose, cuidado que ele pode perguntar isso aqui. Qual é o foco melhor ou qual é o melhor foco para ouvir durante a ausculta cardíaca o sopro da estenose aórtica? Foco pulmonar, localizado também no 2º intercostal. Só que o aórtico é no direito, o pulmonar é no esquerdo. Volta aqui, do outro lado. Pulmonar, aórtico. Pulmonar, aórtico. Concorda? 2º espaço intercostal, direito, pulmonar. Desculpa. Direito, aórtico, esquerdo, pulmonar. Direito, aórtico, inverte,
Entendeu? Da pé direito aórtico, esquerdo pulmonar. Só mudar os lados, tá bom? E aí ele continua, junto ao externo, permite a avaliação dos sons da válvula pulmonar, sendo um local importante para auscultar desdobramentos da segunda bolha cardíaca. Aí eu tenho o foco aórtico acessório. Ele é não mais no segundo, ele é acessório, então ele desce um espaço intercostal. Ele vai para o terceiro espaço intercostal, não é o direito, ele é do outro lado, ele é do lado esquerdo, próximo ao externo. Ó, não é junto ao externo, mas é próximo ao externo também, tá? Também chamado de foco de Erbe, que é o item A da nossa questão, ó, terceiro foco, que é o terceiro espaço intercostal e terceiro foco. Próximo ao externo, também chamado de foco de Erbe, pode ser útil na identificação de sopros originados na válvula aórtica e na válvula pulmonar, nas duas válvulas. E o foco tricúspide e o mitral. Tricúspide, localizado logo na base do apêndice xifoide, aqui, ó. Tá? Levemente à esquerda é o local ideal para auscultar os sons provenientes da válvula tricúspide. Por isso que ele é chamado de foco tricúspide. E o mitral, que é o da questão, ele é no quinto espaço intercostal esquerdo, linha hemiclavicular, a área onde a atividade da válvula mitral é melhor percebida, sendo essencial para as condições como estenose e insuficiência da válvula mitral. Tá bom? Então, tá aí, resuminho para vocês. É básico, mas tem gente que estuda os rodapés dos manuais e esquece das coisas mais básicas, porque acha que não vai cair, porque é prova de enfermeiro, né? Então, acha que essas coisas básicas de semiologia, de semiotécnica, de exame físico, não cai. E o pior é que cai. Vocês vão ver duas questões aqui super básicas, mas que caíram na última prova, deve ser. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária só valoriza isso, sabe o quê? Só valoriza isso quem perde vaga por uma questão besta. Besta aqui no Ceará é questão simples. Só valoriza isso. Só valoriza que o básico aprova quando você perde uma vaga por causa de uma questão besta. Bora lá. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na RDC 15 de 2012, dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. Com base nessas diretrizes, avalie as afirmativas a seguir. Aí, eu trouxe essa questão para te dizer só uma coisa. Foi nem por causa da questão em si, mas foi para te dizer uma coisa. Que se você estuda para FGV e se você estuda centro cirúrgico e central, obviamente, que central de material e esterilização, independente de você ser técnico, independente de você ser enfermeiro, a RDC 15 ela vai cair na sua prova, tá? Então, esse acordo nós já temos. Então, você vai pegar lá aqueles 114 artigos, acho que são 114 artigos, tá? Confere aí, porque posso estar errando o número. Mas você vai pegar aqueles 114 artigos, você vai pegar primeiro toda a RDC, pessoal, toda, independente de qual RDC seja, tá? Independente se for a 222 de 2018, se for a 36 de 2013, se for a 15 de 2012, todas essas caem na tua prova. Você vai sempre ter uma estrutura básica de toda a resolução de diretoria colegiada da Anvisa. Qual é a estrutura básica de toda a RDC? Caso caia a data de publicação da RDC, lembre que a RDC é 15, ela foi publicada no dia 15, tá bom? O mês foi março e o ano foi 2012. Raríssimo cair isso, mas tem às vezes umas bancas doidas aí que compram. Mas vamos lá. Toda estrutura de uma RDC, ela é composta por, ela vai ter o objetivo dessa RDC, depois ela vai ter a abrangência. O que é uma abrangência de uma RDC? É quais são os tipos de serviços, instituições que devem obedecer o que está nesta normativa, neste documento. Então, ela vai abranger serviços de saúde públicos, privados, civis, filantrópicos, militares, entendeu? Então, da administração direta, indireta, independente. Então, qual é a abrangência dessa RDC? Depois, geralmente, ela tem definições clássicas, definições que fazem parte, tá?
dessa temática, especificamente, no caso que é central de material e esterilização. E essa daqui, ela também tem as condições organizacionais. Você já ouviu falar na tríade da qualidade de Avedis Donabedian? Se você estuda gerenciamento e enfermagem, você estuda qualidade, auditoria, essas coisas para prova, que auditoria é um dos temas que cai na prova do enfermeiro, tá? Se você estuda isso, você com certeza, a administração e enfermagem, você já ouviu falar no Avedis Donabedian. Se você já ouviu falar no Avedis Donabedian, você já ouviu falar na tríade da qualidade, que é estrutura, processos e resultados. Então, essa RDC, ela é organizada mais ou menos da mesma forma. Ela vai falar primeiro da estrutura, ela vai normatizar a estrutura da CME, começando com os recursos humanos, lembrando que recursos humanos fazem parte da estrutura. Aí ela vai falar de toda a estrutura de uma central de material e esterilização. Depois ela vai entrar nos processos de esterilização, tá? Ela vai falar dos processos, depois ela vai acompanhar o monitoramento, a avaliação dos processos de esterilização. Então, ela vai falar de avaliação, monitoramento, ela fecha em gerenciamento de resíduos na central de material e esterilização. E aí ela fala de disposições finais e transitórias, que não tem muito o que dizer, mas o que eu quero que você entenda, antes de você ir para os 114 artigos, é que você entenda a estrutura do documento, tá? Entenda a estrutura do documento que você vai ter tempo. Vai ter tempo de estudar, vai ter tempo de memorizar, vai ter tempo de dominar. Não, tá errado, a palavra não é essa não, a palavra é outra. Então você vai até questionar e vai, na hora que você lê o texto, você vai identificar que palavra tá errada na questão. Então, vamos lá. A segunda questão diz o seguinte: dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. Com base nessas diretrizes, avalie as afirmativas a seguir, né? A primeira afirmativa da segunda questão, ela diz assim: o monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização, com toda certeza. O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo. Segundo, diz o seguinte: o monitoramento com indicadores físicos, ele é opcional. Claro que não é, pessoal. Ele é obrigatório. Ele é obrigatório e isso tá lá no artigo 73. Confere lá, tá? Depois, artigo 73 da nossa RDC. Sendo realizado apenas, sempre que você vier para uma aula minha, traga papel e caneta. Nunca esquece papel e caneta. Você pode até não ter impresso as questões que nós disponibilizamos nos nossos grupos antes. Grupos de enfermeiro, fisioterapeutas, nós disponibilizamos antes. Mas se você não está nos nossos grupos, você precisa trazer papel e caneta para ir anotando as dicas, que fica mais fácil a sua revisão depois, tá? Sendo realizada apenas quando houver falhas nos testes químicos biológicos. Aqui está totalmente falso, né? O uso de indicador biológico em produtos implantáveis é obrigatório em todas as cargas, ok. E a liberação do material só deve ocorrer após a leitura negativa do indicador, também está verdadeiro. E o indicador biológico deve ser utilizado diariamente e posicionado no ponto mais crítico da carga, conforme os estudos térmicos da qualificação do equipamento, também está verdadeiro conforme RDC 15. Então, o item C é o item correto, 1, 3 e 4 estão corretas as afirmativas, item C. Deixa eu só mudar aqui a cor dessa caneta, que eu não gosto muito de trabalhar com vermelho, não. Mas tá aí, pessoal. Questão totalmente copiada e colada da RDC 15. Vão cair na sua prova com toda certeza. A FGV, principalmente ela, gosta muito de cobrar quando se trata desse assunto. RDC 15, ela não foge dela, ela sempre coloca lá uma ou duas questões. Eu coloquei aqui só para você entender sobre o processo, o monitoramento do processo de esterilização. Lá na seção 10, é já do meio para o fim da nossa RDC 15, tá? Ele diz o seguinte, olha só, o monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado a cada carga, em pacote, teste e desafio com integrantes químicos das classes 5 ou 6, segundo rotina definida pela própria central de material ou pela empresa processadora. O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos, olha a questão, deve ser registrado a cada ciclo, aquele item 1 lá, ó, tá bom? No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para a saúde implantáveis, deve ser adicionado um indicador biológico a cada carga.
Show de bola. A carga só deve ser liberada para a utilização após a leitura negativa desse indicador biológico. O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente. Outro ponto da nossa questão, né? Em pacote de desafio disponível comercialmente ou construído pelo central ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação do desempenho do equipamento de esterilização. A área de monitoramento do processamento de produtos para a saúde deve dispor de sistema de guarda, para a guarda dos registros de monitoramento, tá bom? Então, tá aí os principais pontos para que você não fique sem fazer sua revisão, lembrando que eu tô falando de RDC 15/2012. Fechado? Bora para mais uma? Essa daqui, ó. Essa daqui é de controle de infecção. E saiba, controle de infecção cai bastante, tanto para técnico quanto para enfermeiro. Bastante, tá? Às vezes o nível da questão muda. Às vezes não. Muda em que sentido? Quando se fala em técnico e enfermagem, mas também enfermeiro, quando se fala das duas categorias, são cobrados sempre medidas de precaução padrão, gotícula, aerossol, contato, tudo isso, tá? São cobrados mais esses pontos e também a 2616, que é a portaria de 1998, no quesito controle de infecção, né? Comissão de controle, serviço de controle de infecção hospitalar, aquela parte bem básica, porque é uma portaria da década de 90, mas é super cobrada em prova. Quando eu venho para o enfermeiro, aí eu entro nas medidas de prevenção. Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, e eu posso cobrar o que eu considero mais alto nível, que eu já vi, inclusive, caindo em concursos públicos, que são os critérios diagnósticos. Quando a questão trabalha com o enfermeiro a nível de controle de infecção e a nível de critérios diagnósticos, que aí eu entro em notas técnicas que são atualizadas, né, ano a ano, a cada 2 anos, tudo depende, né, da nota técnica e do período de atualização estabelecido pela Anvisa, aí eu entro num limbo exclusivo do enfermeiro de mais alto nível, tá? Mas, falando do enfermeiro, aí eu venho para especificamente as medidas de prevenção de IRAs, de infecções relacionadas à assistência à saúde, dispostas em manuais da Anvisa. Mas vamos começar do básico. O básico tá aqui. Bora lá. A terceira questão foi cobrada na prova de enfermeiro. Poderia ser facilmente cobrada na prova de técnico também. E aí, falando de técnico exclusivamente, eu vou acrescentar aí a higiene das mãos, tá? Como um conteúdo muito presente. A adoção de precauções padrão e de precauções específicas por forma de transmissão é fundamental para a prevenção e o controle de infecções no ambiente hospitalar. Considerando as recomendações para a segurança individual e coletiva dos profissionais da saúde e dos pacientes, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, olha a questão. O item A diz assim, ó. O uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, é opcional para procedimentos invasivos. Pelo amor de Deus, gente. Dizer que utilizar EPI é uma opção na realização de procedimento invasivo, quando o profissional de saúde já possui imunidade adquirida contra infecções comuns no ambiente hospitalar. Não. Uso de equipamento de proteção individual é obrigatório. Tá? Não tem esse negócio de eu não gosto desta luva, porque esta luva não fica bonita, eu não gosto dessa máscara, porque não aparece meu batom, eu não gosto desse óculos de proteção, ou dessa touca, porque não me deixa mostrar que eu fiz um botox no cabelo. Gente, pelo amor de Deus, norma foi feita para ser cumprida, então EPI, mas eu não estou falando, professora, você está falando se eu tiver alergia ao látex, eu sou obrigada a usar? Não, porque existem opções de equipamentos de proteção individual livres, tá? Desse material. Então, não tô falando de pessoa ser obrigada a usar tendo processo alérgico. Tô falando de da questão de ser norma. Norma foi feita para ser cumprida. Então, o item A não dá nem para discutir, né? Item B, o isolamento de pacientes com infecções transmitidas por gotículas requer a utilização de máscara cirúrgica por profissionais da saúde e visitantes que entram no quarto, com certeza. Vamos lá. Precaução por gotícula. Partícula maior ou menor do que 5 micra? Partícula maior do que 5 micra. Eu uso
como profissional, eu não uso máscara. Eu uso, sim, uma máscara como profissional da saúde. Se eu for visitar com uma proteção respiratória, obviamente o visitante ele vai precisar estar com uma proteção respiratória. No caso das gotículas, a máscara cirúrgica, ela atende bem. A questão é, o paciente, ele usa ou não usa máscara? Ele só vai usar a máscara cirúrgica, independente de ser transmissão por gotículas ou por aerossóis, tá? As duas transmissões respiratórias, gotículas e aerossóis, informam que o paciente, durante o transporte, ele utilize sempre a máscara cirúrgica, tá? Nas duas condições. Nas duas condições, eu vou ter a informação de que é necessário quarto privativo para esses pacientes? Sim, não só nessas, mas também na de contato. Então, foi transmissão, precaução por contato, precaução por gotícula ou precaução por aerossóis, eu posso ter quarto privativo. Agora, tem uma condição. Eu posso fazer a coorte, que é separar os pacientes com o mesmo micro-organismo quando eu não dispor de quarto individual? Pode. Só que tem um porém. O espaço entre um leito e outro precisa ser de, no mínimo, 1 metro. Segundo porém, que no caso de transmissão, preste atenção, que é muita informação, eu entendo que é muita informação. Qualquer coisa, depois você volta e vê de novo. No caso de transmissão por aerossóis, tá? E se a doença for tuberculose, eu posso fazer a coorte, desde que não exista dentro desse mesmo isolamento um paciente com TB resistente a antibiótico. Se eu tiver um paciente com TB resistente, eu não posso manter com outros pacientes com TB, tá? Que não são resistentes. Eu não posso juntar esses pacientes. Então, não posso colocar, mesmo que eu mantenha entre leitos de 1 metro, isso não pode. Por quê? Porque a TB resistente quer dizer que aquela bactéria que aquele indivíduo está carreando, ela é resistente diferentemente da bactéria que os outros demais estão. Então, por isso que não é indicado, tá bom? Isso não é a Michelle, isso é a Anvisa. Ok, tá correto isso aqui? Tá correto, professora, é o item B. As precauções padrão devem ser aplicadas somente em pacientes diagnosticados com doenças infecciosas. Claro que não. Padrão para todos. Padrão para todos. Padrão para todos. Somente paciente diagnosticado? Não. Eu sempre falo a mesma frase. Precaução padrão é justificada porque quem vê cara não vê o quê? Diz aí, turma. Quem vê cara não vê o quê? Quem vê cara não vê doença. Tá bom? Quem vê cara não vê doença. Então, não é coração não. Esquece o coração. A desinfecção, então tá errado isso aqui. A desinfecção de superfícies e equipamentos médicos é necessária apenas quando há evidências visíveis de contaminação por fluidos. Só quando eu vejo contaminação, disso. A precaução de contato exige o uso obrigatório de máscara N95 para todos os profissionais. O uso obrigatório de máscara N95 é quando eu preciso me proteger contra doenças de transmissão respiratória. E no caso da N95, que são transmitidas por aerossóis. Sejam aerossóis diretos, tá? Pessoa a pessoa, no caso da tuberculose, por exemplo, da varicela, sejam aerossóis gerados por algum procedimento feito em ambiente hospitalar que gerem esses aerossóis, como é o caso da aspiração, enfim, tá? Então, é isso. Bem de boa. Mais um. As infecções de corrente sanguínea, aí nós entendemos que eu entrei agora, né, saí do âmbito geral, isso pode ser cobrado tanto para técnico como para enfermeiro, entrei no âmbito mais específico do enfermeiro. Estou dizendo que isso aqui nunca cai para o técnico? De jeito nenhum. Só estou dizendo que a tendência maior é do enfermeiro. E aí, quando eu falo de FGV, que você vê, tá? Medidas de precauções para infecções relacionadas à assistência à saúde, pode ir nesse documento, tá? Manual de IRAS, Ministério da Saúde, o ano é 2017. Pode ir nesse, que geralmente as questões são tiradas daqui.
As infecções da corrente sanguínea relacionadas a catéteres centrais estão associadas a importantes desfechos desfavoráveis à saúde. Nos Estados Unidos da América, a mortalidade atribuível a essa síndrome geralmente ultrapassa os 10%, podendo chegar a 25% em pacientes de maior risco. Considerando as orientações descritas no Caderno de Medidas de Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, Anvisa, de 2017, sobre as boas práticas de flushing e de manutenção do cateter periférico, é correto afirmar. Pessoal, aqui nessa questão, a FGV, ela indicou o manual. Eu já disse, ó, com base nesse manual aqui. Às vezes, ela nem fala com base nesse manual, mas ela cobra com base no manual. Entendeu? Às vezes ela não coloca nem no seu enunciado, mas ela mesmo assim cobra com base nesse mesmo manual. É um da capinha meio marrom. E aí, vamos nessa. Tem que andar com ele debaixo do braço, tá bom? O item A da nossa quarta questão, ela diz assim, ó. A aspiração para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão, ela é realizada para garantir a funcionalidade do catéter e para prevenir complicações. Isso está correto? Ele quer falar sobre as boas práticas, as orientações desse caderno de medidas de prevenção de IRAS para manter catéter periférico, tá? Eles orientam lá a inserção, a manutenção, a retirada do catéter, todas as etapas. Mas aqui ele está cobrando especificamente a manutenção do catéter periférico. Esse item A, ele está corretíssimo e já é o gabarito de aprovada da nossa questão. Vamos os outros, né? Porque eu não vou ficar aqui só na história do marcar o gabarito e sair fora. Eu vou explicar os outros. O flushing pulsátil, que é o push pause, ele é preferível ao flushing contínuo, pois ele cria um fluxo laminar que evita a deposição de resíduos no lumen do catéter. Eu vou aqui para te mostrar. Olha aqui o que ele diz, tá? Sobre o push pause, deixa eu só encontrar aqui, pessoal, que ele vai falar do flushing. Aqui, ó. Olha só o que ele fala. Considerar o uso da técnica do flushing pulsátil, que é o push pause. Estudos in vitro demonstram que essa técnica, com breves pausas, por gerar um fluxo turbilhonado, pode ser mais efetivo na remoção de depósitos sólidos, fibrina, drogas precipitadas, quando comparado à técnica de flushing contínuo, que gera um fluxo laminar. O que o item faz? Ó, o flushing push pause é preferível ao flushing contínuo, pois ele cria um fluxo laminar. Quem é que cria um fluxo laminar, turma? Quem cria um fluxo laminar é o contínuo, obviamente. Então, ele está dizendo que o push pause cria o fluxo laminar que evita a deposição de resíduos no lumen do catéter, tá? Errado, ele trocou, né? O uso de água estéril é recomendado? Não! O uso de água estéril não é recomendado para flushing, tá? Olha aqui. O que ele diz? Não utilizar água estéril para a realização do flushing e lock dos catéteres. E aí ele vai falar para pessoas para observar o quê, tá? Quais condições na quantidade de solução de cloreto de sódio. Olha aqui o que ele fala no item 4. Utilização de solução de cloreto de sódio. Por que eu vou sempre para o manual e fico lendo o documento, o caderno, o manual com vocês? Porque na questão, ele não vai falar da tua prática do dia a dia, que talvez faça algumas coisas, realize por necessidade, ou então por já ser de protocolo interno, por prática interna, algo de forma diferente do que está escrito aqui. Ele vai cobrar o que está aqui, tá, gente? Vai cobrar o que está aqui. Então, ele diz assim, ó, utilizar a solução de cloreto de sódio isenta de conservantes para o flushing e o lock de catéteres periféricos. Usar o volume mínimo, equivalente a 2 vezes o lumen interno desse catéter, mais a extensão para realizar o flushing. Volumes maiores, como 5 ml para periféricos e 10 ml para catéteres. E aí eles podem reduzir depósitos de fibrina, drogas precipitadas e outros debris no lumen. No entanto, alguns fatores no volume devem ser considerados na escolha desse volume, como
o tipo do catéter, o tamanho dele, a idade desse paciente, restrição hídrica, que está lá no item, e o tipo de terapia infusional, infusões de hemoderivados, nutrição parenteral, contrastes e outras soluções viscosas podem requerer volumes maiores, tá bom? Então, cuidado aí, porque o item está incorreto. Soluções em grandes volumes, como frascos de soro, são adequadas para... Não utilizar também, tá bom? Não utilizar também. Então, tá aqui, ó. Não utilizar soluções em grandes volumes, como bags e frascos de soro, como fonte para obtenção de soluções para flushing. Ok? Seringas menores que 10 ml devem ser utilizadas para gerar maior pressão durante o flush e garantir a desobstrução do catéter. Não, gente. Então, ele está dizendo que a orientação é seringa menor que 10. Ele coloca aqui, ó, 5 para periférico, 10 ml. Avaliar a permeabilidade e a funcionalidade do catéter utilizando seringas de diâmetro de 10 ml para gerar uma baixa pressão e não menor, tá? Então, tá errado também. Gabarito da questão só confirmando, item A de aprovado. Terminou a aula? Lê isso aqui com calma, que pode cair novamente. Mais uma questão. Durante a avaliação de um paciente hospitalizado, o enfermeiro observa um padrão respiratório caracterizado por 2 ciclos de respiração. Esses ciclos aumentam, depois eles diminuem com profundidade e ele tem um segmento de períodos de apneia. Você já matou, não já? Esse tipo de respiração, tá? Esse padrão respiratório denomina-se, e aí, turma, qual é? É a Cheyne-Stokes, né? Então, tenho aqui, ó, item D, fácil, fácil, outra questão bem tranquilinha de responder. Por quê? Porque é o básico da enfermagem, você tem que saber isso aqui. Respiração normal, só observa a frequência e amplitude do padrão respiratório, né? O Kussmaul é inspirações seguidas de pausas. Inspirações e pausa. Bio é a que mais se assemelha aí a Cheyne-Stokes. Só que na Cheyne você tem a redução e o aumento gradativo com a apneia. Aqui eu tenho tanto a frequência como a amplitude variável e períodos de apneia, tá bom? Então, eu preciso ter esse aumento gradativo, depois a redução e a apneia, até um período de apneia, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, a dispneia, eu tenho aumento tanto da frequência como da amplitude das incursões. E a suspirosa é um ritmo ventilatório normal e ele é interrompido por suspiros, por isso que o nome é suspirosa. Aqui tem aqui várias possíveis questões que poderiam ser cobradas na sua prova. O processo de enfermagem, dia 17 de janeiro de 2024, foi publicada uma nova resolução do Conselho Federal de Enfermagem, todo mundo já sabe, que é o processo de enfermagem, que vive caindo nas provas, que se você for fazer ENARE, estude isso aqui, de trás para frente, de frente para trás, vão cair 2, 3 questões de processo de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem, Nanda-Nick-Nock, vão cair lá 3 questões também, 2 questões, enfim, tá? Você precisa saber, e é fácil demais, gente, demais, não tem dificuldade nisso aqui não. Se você achar isso aqui difícil, sinceridade, você precisa revisar, estudar aí mais, tá? Porque esse aqui não é complicado, não. Processo de enfermagem é um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do enfermeiro, direcionando a equipe de enfermagem para o cuidado. De acordo com essa resolução 736 de 2024, o objetivo da etapa de evolução de enfermagem, né? Eu tenho o ADPIE. O que é o ADPIE? O ADPIE é a sequência. ADPIE. Antes era cadê a pia? Cadê a pia? Cadê a pia? Tchau. Né? Agora é o ADPIE. ADPIE é avaliação, diagnóstico, planejamento, que tem suas subdivisões lá, né? Implementação e evolução. Aqui são as etapas. Eu quero a etapa de evolução. Olha o item A. Eu não vou nem perder muito tempo, porque nós já estamos bem avançadinhos. Vou perder muito tempo, não. Eu vou só te mostrar aqui, ó. Item A. Avaliar os resultados alcançados de enfermagem e saúde, permitindo análise e revisão de todo o processo. Ele não quer evolução? Tá aqui, ó. Revisar todo o processo de enfermagem. Avaliar os resultados alcançados de enfermagem de saúde. Vai no item A com cor de gás que você vai gabaritar, tá bom? A de aprovado. Aí aqui eu tenho a evolução de enfermagem.
compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, da família, da coletividade, grupos especiais. Essa etapa permite a análise e a revisão de todo o processo, tá bom? Então, tá aqui, fácil. Registrar, formular, implementar e realizar o registro, né? Desses é evolução de enfermagem. Então, vamos seguir? RDC. Sétima questão. A RDC 222, outra que cai sempre, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, pretende reduzir os riscos inerentes ao gerenciamento de resíduos no país no que diz respeito à saúde humana e animal, bem como à proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis. Tendo como base essa resolução de diretoria colegiada, assinale a afirmativa correta sobre o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Pessoal, outra questão certa na tua prova, tá? Deixa eu só beber água aqui. Bebam água. Estamos com 1 hora de aula, mas bebam água, que vai dar tudo certo. Pessoal, presta atenção. Essa RDC, ela vai normatizar, assim como todo e qualquer RDC, as boas práticas para, nesse caso aqui, o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. O que você precisa saber muito bem, muito bem. Fica mais fácil você saber o gerenciamento dos outros grupos do que do grupo A. Porque o grupo A, que é o grupo de resíduo infectante, ele tem as subdivisões em 5 subgrupos. E ainda tem a regulamentação do próprio grupo. Entendeu? Então, ele é o mais complexo. Então, quando você realmente for estudar RDC 222, que você chegar no documento, você vai ter que estudar os documentos, você vai focar principalmente, para começo de conversa, nos resíduos do grupo A. Aí, obviamente, isso envolve A1, A2, A3, A4, A5 e tudo que carreia ali, que cerceia esse grupo, tá bom? Vamos aqui nessa questão. Ele quer o correto sobre RDC, sobre esse gerenciamento. Aí no item A da 7ª questão ele diz assim, ó, os sacos para acondicionamento de resíduos do grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 da sua capacidade, assim como os outros sacos também, tá, gente? 2/3 da sua capacidade. Cuidado que você vai ver em outros locais também falando sobre o pérfuro cortante. Até qual é o limite para o acondicionamento de pérfuro cortantes dentro do recipiente específico, no caso aí a caixa de pérfuro cortante. Você não esqueça 3/4, tá bom? 3/4 ou 5 centímetros do bocal. Também tem isso aí na história do pérfuro cortante. Mas falando aqui dos sacos, devem ser substituídos ao atingirem um limite de 2/3 da sua capacidade, ou então, se forem do grupo A de uma forma geral, ele tem que ser substituído a cada 48 horas, independentemente do volume. Como eu falo de resíduo com risco biológico, eu preciso substituí-lo independentemente do volume dentro de um período pré-determinado. No caso aí da RDC, ela determina que seja a cada 48 horas, visando o conforto ambiental e a segurança, tanto dos usuários como dos profissionais. Esse texto está todo correto. Professor, mas eu vi em algum canto uma história de 24 horas, tá? O que ele diz com relação a essas 24 horas, para você não confundir mais? Se o resíduo do grupo A, risco biológico, né? Se o resíduo do grupo A for de fácil putrefação, e aí vai lá no expurgo, vai lá no centro obstétrico, vai lá no centro cirúrgico, que você vai ver muito resíduos biológicos de alto risco de putrefação. Então, é alta putrefação, aí esses resíduos, eles não podem ultrapassar o período de 24 horas naquele ambiente. Mesmo que o cesto ou dispensador, né, vamos falar lá, o local, onde fugiu agora o nome, pessoal, me ajuda? O nome do cesto de lixo, não é cesto. O local lá que você coloca o resíduo, ele seja com abertura, sem toque manual, que ele seja fechado, tampa fechada, mas não importa, foi resíduo de alta putrefação, não pode ultrapassar o período de 24 horas, mas foi resíduo do grupo A, é 48 horas, tá? 24 não, 48 horas, tá bom? Então, o item A já tá correto, gabarito, vale como tem A, né? Fala como tem A, mas vamos lá. Item B, o esvaziamento ou reaproveitamento de sacos não podem ser feitos. Pessoal, já pensou, tu tá lá no hospital, de repente tu observa um profissional da limpeza lá, um auxiliar de serviços gerais, pegando o cesto do lixo
certo? E pegando e despejando num recipiente maior ou em outro, manipulando o resíduo. Turma, uma vez descartado, segregado, o resíduo não pode ser manipulado. Então, a história não pode ser feito o reaproveitamento de saco, porque no hospital tá faltando saco. Sinto muito, tem que providenciar, não pode reaproveitar. Ah, professora, mas lá no hospital é só o que tem. Tá, gente, estou falando da RDC, tá? Esquece aí um pouquinho. Os sacos contendo resíduos do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 48 horas. Não, é 24, né? Até já conversamos sobre isso. Os resíduos do grupo A, que não precisam ser obrigatoriamente tratados, e os resíduos após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco preto. Não deve ser acondicionado em saco preto, precisam ser tratados, tá errado. Os resíduos do grupo A, que obrigatoriamente precisam ser tratados, devem ser acondicionados em saco preto. Foi obrigatoriamente tratado, tá? Não vai para saco preto. Olha o que ele diz aqui, ó. Saco vermelho, tá bom? Os sacos para acondicionamento de resíduos do grupo A devem ser substituídos ao atingir o limite de 2/3 ou então a cada 48 horas. Ok. Parágrafo único. Os sacos contendo resíduos do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 24, independentemente do volume. Olha o artigo 15. Os resíduos do grupo A que não precisam ser obrigatoriamente tratados e os após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser considerados acondicionados em saco branco, não em saco preto, tá? Então, se eu tenho lá um A4 que não obrigatoriamente precisa de tratamento e eu tenho uns que vão passar para tratamento, independentemente de ser tratado ou não, do grupo subgrupo, né? Está dentro do subgrupo que não precisa de tratamento ou ter obrigatoriamente tratamento, ele vai para saco branco leitoso. Agora, olha aqui, os rejeitos, tratados ou não, acondicionados em sacos brancos leitosos, devem ser encaminhados para uma disposição final ambientalmente adequada. Beleza. E o 16. Quando houver a obrigação do tratamento dos resíduos do grupo A, estes devem ser acondicionados em sacos vermelhos. Ah, professora, lá na época da Covid, eu lembro que teve essa história de orientação para acondicionar em saco vermelho. No entanto, a orientação, ela teve que ter uma determinada flexibilização. Por quê? Porque não tinha saco vermelho dentro dos serviços de saúde em quantidade suficiente na época da Covid. Então, é autorizada a utilização de saco branco quando não tem, né? Quando não houver essa história aqui dos sacos vermelhos. Mais uma. Com base nas disposições acerca das boas práticas de gerenciamento dos resíduos, analise as afirmativas a seguir. Questão de número 8. O armazenamento temporário dos resíduos deve ser feito, o temporário, tá? Em local ventilado, sinalizado, o acesso ele precisa ser restrito até que seja realizada a coleta, né? Nós temos o temporário interno, o temporário externo. Temporário externo é que nós chamamos de abrigo de resíduo. Esse abrigo, ele tem que cumprir, né, paredes laváveis, local ventilado, acesso é restrito, até ser realizada a coleta, tá verdadeiro? É permitida a separação do conjunto seringa-agulha com o auxílio de dispositivos de segurança, sendo proibida a desconexão e o reencape manual de agulhas. Vive caindo isso aqui, tá verdadeiro? Os sacos para acondicionamento de resíduos infectantes, grupo A, devem ser substituídos ao atingir o limite de 2/3 da sua capacidade a cada 48 horas. Mesma coisa, né? Estão vendo? Mesma coisa, outra prova da FGV, só que cobrando praticamente, né? Mesclando aí alguns conteúdos. Os 3 estão corretos, gabarito, item E. De EBSER. Professora, tem preparação para EBSER? O curso MS? Temos preparação. A equipe já colocou aí a preparação aonde, meu Deus? No chat. Nós também deixamos os grupos de estudos, ó, entra no grupo de estudo, que tudo que tiver de notícia de EBSER, você vai saber em primeira mão. Grupo de estudo, link aqui. Link de preparação para edital EBSER. Aqui também, tudo que você precisa tá aqui, tanto para enfermeiro como para técnico. Professora, eu vou fazer para os dois, enfermeiro e técnico. Qual que eu adquiro? Você vai adquirir a de enfermeiro, tá? Professora, eu vou fazer só para técnico. Você vai adquirir só a de técnico. Professora, saiu o edital lá na frente, minha preparação está aqui em validade. Eu vou precisar, tá?
comprar uma nova preparação, se sair o edital dentro da validade da minha preparação, você não vai precisar. Nós vamos adaptar a sua preparação ao novo edital, caso mude, tá bom? Sobre os objetivos e atribuições, por exemplo, eu já estou me organizando aqui para gravar os novos regimento interno, estatuto social, né, que já foram todos atualizados aí em 2025. Então, já vou entrar para a gravação das atualizações. Sobre o objetivo e atribuições do SUS, conforme estabelecido pela Lei Orgânica da Saúde, avalie as afirmativas a seguir. Vamos lá. Nona questão. Ah, professora, então você ensina tanto na enfermagem como legislação do SUS e legislação aplicada à EBSER? Exatamente. Legislação do SUS, saúde pública, legislação aplicada à EBSER e boa parte, né? Uma parte da enfermagem, junto com as minhas colegas, obviamente, eu ministro aqui com vocês, ok? Vamos lá. Ah, professora, cai SUS dentro da específica? Cai, gente. Olha os conteúdos, volta aqui. Conteúdo aqui, ó, lá em cima. Olha o conteúdo aqui. Vem cá. Deixa eu voltar aqui. Ó, específica. Tá bom? Aí sim. Tanto na específica como na geral. Bora lá, ver uma que caiu. Compete ao Sistema Único de Saúde, nona questão. Olha só. Compete ao Sistema Único de Saúde a fiscalização e a inspeção de alimentos. Certo? Para consumo humano, bebidas e águas também. Exceto águas e bebidas. Claro que exceto não, inclusive águas e bebidas para o consumo humano. Pois a responsabilidade é de outro sistema, não é do SUS, é da Anvisa também, tá? Da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária faz parte do Sistema Único de Saúde, tá falso. Isso aqui é artigo 6º, ó. Artigo 6º, Lei 8.080. Entre os objetivos do SUS está a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção, recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. O SUS ele tem 3 objetivos: identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ok? Formulação de políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, e por aí vai. E a assistência às pessoas, que é esse terceiro objetivo aqui. Todos os 3 estão no artigo 5º da Lei 8.080, verdadeiro. 3. O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e de saúde bucal. Com certeza, isso está no artigo 6º da Lei 8.080 e essa saúde bucal foi incluída em 2023 no campo de atuação do SUS, tá? E devido à publicação da nova Política Nacional de Saúde Bucal. E a 4ª? Compete ao SUS a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na produção. Com certeza, tá bonito aqui também, artigo 6º. Então, o que a questão fez? Ficou entre o artigo 5º e artigo 6º, foi mesclando ali algumas coisas e perguntou para você. 2, 3 e 4 são corretos. Se é 2, 3 e 4, o gabarito é C de com certeza, se será o mais novo, em breve, aprovado na EBSER. 10ª questão. Há métodos diagnósticos que devem ser feitos no período da consulta para possibilitar decisões rápidas e seguras que conduzam à feitura de um plano terapêutico de cuidados adequados à situação clínica do usuário. No atendimento de enfermagem, uma enfermeira se deparou com a seguinte situação. Olha aí, ó. FLZ, 35 anos, sexo masculino, solteiro, bissexual, relator ter mantido relação sexual causal com outro homem, causal, tá? De forma desprotegida, há pouco mais de 48 horas. Grava aqui, ó, 48 horas. Segura aí, ó. Compareceu ao serviço de saúde para solicitar uma profilaxia pós-exposição. Pessoal, semana passada eu fiz uma questão para o preparatório do CNU, né, para revisar o CNU, só que a FGV, nessa questão, foi uma questão para auditor de controle externo, saúde pública. Ela trabalhou com a profilaxia pré-exposição. Aqui é a mesma linha de raciocínio, só que ela trabalhou com profilaxia pós-exposição, que é o PCDT de 2021 de profilaxia pós-exposição, né? Então ele pergunta aqui, ó, pois conhece várias pessoas que usam para reduzir o risco de se infectar com alguma IST, infecção sexualmente transmissível, e ou vírus da AIDS.
No âmbito da consulta, a enfermeira forneceu algumas explicações para dar ampla ciência sobre o seu caso e sobre o atendimento. Com base nesse histórico e no tema tratado, avalie comigo as afirmativas, tá? Aí eu tenho aqui 4 afirmativas, certo? Tenho 4 afirmativas, vamos ver qual é a verdadeira e qual é a falsa. Só que, o que eu quero primeiro? Cumprir com você, com base nesse PCDT de 2021, que eu trabalhei contigo, de profilaxia pós-exposição para o HIV, quais são as perguntas básicas que devem ser respondidas para a necessidade, a viabilidade ou não dessa profilaxia. Além disso, eu vou deixar contigo para você revisar o fluxograma da indicação da profilaxia pós-exposição ao HIV, entendeu? Então, ó, se o atendimento foi feito dentro da janela especificada de 72 horas após a exposição, você já viu lá que ele foi em 48 horas, então tá dentro da janela, certo? Se houve exposição de material biológico com risco para transmissão do HIV, então tudo isso tem que ser tido com base. Quais são as perguntas? Qual foi o tipo de material biológico? Se esse material é de risco de transmissão de HIV? O tipo de exposição é de risco para transmissão do HIV? Então, o material e o tipo de exposição. O tempo entre a exposição e o atendimento é inferior a 72 horas? Nós já vimos que foi de 48 horas, então é inferior, check, né? A pessoa exposta é não reagente, porque nós sabemos que para ele ser um paciente indicado para a profilaxia pós-exposição, ele precisa ser não reagente para o HIV, porque se ele for reagente, aí a profilaxia já não é mais indicada. Se todas as respostas forem sim, a PEP está indicada. Então, ele precisa ter sim aqui, sim aqui, sim aqui e sim aqui, que aí ele está indicado para profilaxia pós-exposição, tá? Então, legal demais, né? Então, o PCDT é muito explicativo, né? Explicativo? É, explicativo. É muito autoexplicativo, muito legal. E aí, nós temos aqui, 10ª questão, eu coloquei as afirmativas serem consideradas ao usuário FLZ são corretas, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui o que tem que ser feito. Ainda que esteja disponível, no caso do FLZ, não está indicado para o uso de PEP. Pessoal, ele teve exposição a material biológico de risco? Teve. Não é isso? Então, ele teve essa exposição sem usar preservativos? Tudo indica aqui que sim. Então, ainda que esteja disponível, não está indicado o PEP, pois esse tipo de profilaxia deve ser instituído em até 48 horas? Não é em até 48 horas. É em até 72 horas. Tá falso. Se a primeira tá falsa, não pode ser o A, não pode ser o B, não pode ser o D. Ou vai ser o item C, ou vai ser o item E. Concorda comigo? Então, vamos lá. 2. A decisão pelo uso de profilaxia pós-exposição dependerá do status sorológico para o HIV. Então, eu preciso fazer o teste rápido para o HIV, a ser avaliado por meio de testes rápidos. Verdadeiro. Para uma pessoa com a história de IFLZ, que compareça à unidade de saúde dentro daquela janela de tempo de 72 horas, previstas no protocolo do Ministério da Saúde, e cujo teste rápido é não reagente para o HIV no momento do atendimento, a PEP está indicada. 4. Pelo histórico apresentado e pelo fato da relação ter sido casual, o tipo de profilaxia indicada é a profilaxia pré-exposição. O cara se expôs e é pré-exposição. Não. A ser aplicada por 7 dias consecutivos. Não. É falso. Então, a 4ª também não dá. Então, é 2 e 3. 2 e 3. Item E de EPSEC. Boa, né? Então, você vai estudar tanto o PCDT de pré como o PCDT de pós. Tem uma nota técnica também de pré-exposição disponível, tá? Pela Anvisa. Então, tem outra nota técnica também disponível. Aqui é só o fluxozinho, só para você saber. 11ª. Do conjunto de ações que formam a vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, ela desempenha um papel crucial no monitoramento de enfermidades que podem acometer a população, a exemplo de doenças transmissíveis e de epidemias. A influenza sazonal é uma infecção viral aguda do sistema respiratório que apresenta alta transmissibilidade. A respeito dessa doença, avalie as afirmativas a seguir.
Vamos lá. Então, ele está falando da influenza. Então, eu vou trabalhar com o informe técnico da influenza, a nota técnica da influenza de 2025. Correto? A Sociedade Brasileira de Imunizações. Vou trabalhar basicamente com esse documento, que ele vai me dar várias informações sobre influenza. Esse documento aqui, ó. Nota técnica da Sociedade Brasileira de Imunizações, 18 de março de 2025. Você vai ver que você vai amar isso aqui. Porque você vai ter muitas informações. Beleza? E aí, na 11ª, ele diz o seguinte. Entre os sintomas da síndrome gripal estão tosse seca, mialgia e prostração. Clássicos, né? Então tá verdadeiro. Pelo risco de complicações respiratórias, a vacina influenza trivalente disponível nos serviços públicos de vacinação, ela é indicada para crianças a partir do 1º mês, 6º mês. Certo? E também para gestantes e idosos. Mas crianças a partir do 6º. Tá falso aqui, ó. No contexto da vigilância sentinela da influenza, a síndrome gripal se caracteriza por um indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e com início dos sintomas nos últimos 7 dias, tá verdadeiro, né? Caso de síndrome gripal. No caso do vírus respiratórios, como o vírus influenza, são feitas coletas aleatórias de amostras clínicas de pacientes com síndrome gripal. Então, isso aqui também está correta? Então, é 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, item D. Olha aqui quem é o público hoje do Programa Nacional de Imunização para influenza, para a vacina da gripe. A vacina influenza foi incluída no calendário nacional de vacinação de rotina para alguns grupos. O que muda na prática? A partir deste ano, a vacina da gripe é oferecida na rotina pelo PNI para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos, idosos a partir de 60 anos de idade. Isso significa que a vacinação estará disponível para esse grupo público ao longo de todo o ano, porque está no calendário, né? Não apenas nas campanhas. Ressalta-se, no entanto, que a época ideal para a administração da vacina é antes do período sazonal do vírus. Então, antes da sazonalidade do vírus. Beleza. 12ª. Um dos recursos de proteção contra infecções é a imunização por meio das vacinas. No Brasil, o Ministério da Saúde disponibiliza uma ampla cartela de imunizantes pelo PNI. Ao receber as pessoas na sala de vacina, o profissional precisa estar atento ao calendário e à caderneta e ao cartão de vacinação do usuário, para que possa avaliar corretamente quais são as vacinas e as doses que devem ser administradas. Tá, encheu uma linguicinha aí, mas vamos lá. O que ele quer saber? Neste sentido, a avaliação da administração da vacina do rotavírus humano para uma criança com 4 meses de idade. Opa! Vacina rotavírus de praxe, 2 e 4 meses, né? No 2º e no 4º mês de idade. Mas existe uma possibilidade, né? Existem aí as possibilidades. Hoje nós temos uma atualização. Qual é a atualização, professora? É essa daqui, ó. A primeira dose, ela pode ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 11 meses e 29 dias. Então, se a criança completa 1 ano e 1 dia, 1 ano e 1 mês, e ela não administrou a primeira dose, ela vai perder a segunda, entendeu? A segunda dose é entre 3 meses e 15 dias até 23 meses e 29 dias. Então, a criança ela precisa estar totalmente imunizada antes de completar o seu 2º ano de vida. Mas preste atenção, eu não estou dizendo que depois do 1º ano de vida, ela pode mais tomar a primeira dose, porque ela não vai poder mais. É só até 11 meses e 29 dias, ok? Entre uma dose e outra, eu preciso não, né? Quem sou eu? Mas o intervalo mínimo preconizado é de 30 dias entre as doses. Preste atenção aqui, ó. Caso a primeira dose não seja realizada dentro do intervalo preconizado, mês e 15 dias, a 11 meses e 29 dias de idade, a criança perde a oportunidade da segunda dose e a oportunidade de ser imunizada, né? De ser vacinada, beleza? Então, isso é importante porque isso pode ser cobrado da tua prova. E a FGV gostou aqui da atualização e foi explorar aí o rotavírus humano, né? O item A da 12ª questão diz o seguinte, essa criança, ela pode, 4 meses, ó, ela pode tomar a segunda dose da vacina. Ok? Pois na avaliação da caderneta, verificou-se que ela tomou a primeira dose. Ok? Observou que ela tomou a primeira dose aos 2 meses de idade. Se ela tomou a primeira dose aos 2 meses de idade, então, tá aqui, ó.
O item A, com certeza, já é o correto. Se na administração da segunda dose a criança cuspir, será necessário reaplicar? Não, a vacina é por via oral e 1,5 ml. Se ela não consumir, né, todo o conteúdo ou então cuspir o conteúdo, ela não é necessário revacinar, não precisa reaplicar. Essa vacina é a única que pode ser administrada diante de quadro agudo, não pode, pelo contrário, gastroenterite. Essa vacina pode ser administrada a partir de 6 meses? Não. Essa vacina só pode ser administrada, né? Porque ele colocou aqui o só. Ela até pode, mas ela não só. Essa vacina não faz parte do calendário. Errado. Então, a minha dúvida aqui está dizendo que essa criança pode tomar a segunda dose da vacina, pois na avaliação da caderneta verificou-se que ela tomou a primeira dose aos 2 meses de idade. Onde é que tem dizendo aqui que ela tomou a primeira dose? Um dos recursos de proteção contra a infecção, ampla cartela, as pessoas da sala de vacina, o profissional precisa estar atento ao calendário, à caderneta e ao cartão de vacinação do usuário, para que possa avaliar corretamente quais vacinas e doses devem ser administradas. Nesse sentido, a avaliação da administração da vacina rotavírus para uma criança com 4 meses. Não está dizendo em nenhum canto aqui que ela tomou a primeira dose, não. Mas, olhando os outros itens, não tem como não ser o A, né? Ele está afirmando aqui que ela tomou a primeira dose. E nesse caso, ela pode tomar a segunda dose. Mas aqui não está afirmando, pelo menos no enunciado que eu peguei, não sei se ficou incompleto, mas acho que não. Não, né? É isso mesmo, só pode ser o item A. Ok. Vamos para frente. De acordo com o PCDT, o negócio para cair é PCDT na CFGV, viu? Para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, o rastreamento para o HIV em pessoas com diagnóstico de TB deve ser realizado. Vamos lá. Frasezinha do dia. Tem diagnóstico de TB, faz o rastreamento para o HIV, tá? Tem diagnóstico de TB, faz rastreamento para HIV. Em que momento? No momento do diagnóstico. Então, foi TB positivo, vai rastrear HIV, tá bom? Em que momento? No momento do diagnóstico. 14. Sobre os princípios fundamentais da bioética. Ah, professora, cai bioética? Cai, gente. Cai bioética. E sua aplicação na prática de enfermagem avalia as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Vamos dar a primeira aqui. Olha o que ele diz aqui na 14ª. O princípio da beneficência refere-se à obrigação de respeitar a autonomia. Não, isso é princípio da autonomia. Autonomia. Bioética principialista. Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Os 4 princípios básicos, né? Então, aqui não é beneficência. Beneficência é a obrigação de proporcionar sempre o bem. Então, tá falso. O princípio da não maleficência orienta os profissionais a evitar causar dano. Isso, não causar mal, não causar dano, buscando sempre promover o bem-estar e reduzir os riscos. Verdadeiríssimo. O princípio da justiça está relacionado ao dever de priorizar os pacientes com maior gravidade, independentemente de recursos disponíveis ou necessidades individuais. Você não liga para as necessidades individuais? Se eu quero ser justo, se eu quero ser equitativo, eu preciso observar necessidades individuais. Então, tá falso, né? Então, FVF, B. Bora? Com base nas manifestações clínicas e no diagnóstico diferencial de dengue, zika e chikungunya, avalie as afirmativas dando V para verdadeira e F para falsa. Essa é boa. Essa é boa porque revisa sinais e sintomas da dengue e as comparações, né, as diferenças entre os sinais e sintomas da dengue, chikungunya e zika vírus. Então, vamos nessa? Olha aqui, ó. Pacientes com dengue e zika apresentam febre alta. Dengue apresenta febre alta, chikungunya, febre alta, zika, febre baixa ou até ausência de febre, que dura de 2 a 7 dias, enquanto que o paciente com chikungunya apresenta febre baixa. Errado, tá falso. Tá falso. A ocorrência de exantema e de conjuntivite é comum em pacientes com dengue? Não, o exantema e a conjuntivite, eles são clássicos do zika vírus.
O exantema também aparece na dengue, né? Mas a conjuntivite não. E rara em pacientes com zika? Não é rara em pacientes com zika. E chikungunya sim, mas não é rara em pacientes com zika, tá falso. Pacientes com chikungunya e dengue normalmente apresentam artralgia e edema articular moderado a intenso. A única doença que apresenta edema articular de moderado a intenso é a chikungunya. A artralgia, ela pode até aparecer também na dengue, mas ela não vai ser intensa, tá? Então, não é normal esse edema articular moderado a intenso na dengue. Tá falso. As três são falsas, Michele. As três são falsas. Marca o entender. Tá aqui, ó, para você revisar. Turma, quem tá gostando até agora, faz assim, professora, tá top. Então, vamos continuar. Certo? Aqui, ó, comparativo dengue, chikungunya, zika vírus para vocês. É só olhar aqui, volta na questão, você vai ver as diferenças. 16. A respeito de um paciente adulto com diarreia. Assinale a opção que indica um sinal de desidratação grave. Qual dessas, pessoal? Irritação, letargia, boca seca, sede intensa, perda de até 10% do peso corporal. Dessas aqui, a mais clássica que é apresentada em pacientes com adultos com desidratação grave é a letargia, a confusão mental muitas vezes, tá? Então, item B é o gabarito da 16ª questão. Aí, ó, olhos fundos, letargia extrema, confusão, boca seca. Ah, pode ter a boca seca? Pode, mas a boca seca também é característica da desidratação moderada, leve, mas a grave mesmo, essa letargia extrema ou confusão. Pele ressequida, sem elasticidade, produção reduzida de urina muito escura, tontura intensa, desmaio, pressão arterial baixa, pulso fraco ou acelerado. Tá aí. Vamos para outra básica que caiu e que você talvez ache que não possa cair numa prova da FGV. Vai fazer residência? Questão clássica, viu? Os sons de Korotchkov ocorrem durante a medição da pressão arterial por meio de métodos auscultatórios e indicam o momento que a artéria é ocluída e liberada. São divididos em 5 fases, né? Que apresentam a evolução durante a aferição da pressão arterial. Nesse sentido, assinale a opção que corresponde à fase 4. Vamos revisar aqui antes. Fase 1, ou K1, K2, K3, K4 e K5. As 5 fases, né? A fase 1, eu tenho a marcação da pressão arterial sistólica, né? Eu inicio com pulsações fracas. A fase de manutenção são das pulsações fracas, mas com a presença de sons sibilantes. Segunda fase de Korotchkov. A terceira fase é a fase das pulsações, que elas aumentam com e desaparecem os sons sibilantes. A quarta fase, que é o que fala a questão aí, o que cobra a questão, é a fase do abafamento das pulsações. Elas vão ficar mais abafadas. E a quinta fase é a interrupção completa desse som, e é aí que eu defino a pressão arterial diastólica. Beleza, então a sistólica na primeira, a diastólica na quinta, a manutenção na segunda, as pulsações mais fortes na terceira e o abafamento das pulsações na quarta. Se há abafamento das pulsações na quarta, onde é que está o gabarito da nossa 17ª questão? Olha, os sons diminuem de intensidade, onde ocorre o abafamento. Não é que os sons somem, porque se os sons somem, eu tenho a definição da pressão diastólica e eu estou na quinta fase, mas ele quer a quarta fase, então o item é o B de bola. Beleza? Turma, é isso. Chegamos ao final da nossa aula. Quem curtiu? Quem gostou da revisão? Eita, fomos de central de material. Fomos de medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea, passando por ausculta cardíaca. Agora, eita, foi muito conteúdo, foi muita coisa. E vamos ter muito mais. E eu espero vocês na nossa preparação, porque a nossa preparação para a EBSER, ela é contínua. Nós sempre vamos fazer eventos para vocês, lives para vocês, conteúdo lá no na nossa preparação para vocês. Você pode parcelar a sua preparação completa, com tudo que você precisa para passar, em 6 vezes de R$ 124,83, sem juros, curso completo, para você entrar e aprovar com antecedência, tá? Vai estudar com antecedência para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Deus abençoe vocês. Para quem ainda não sabe, as nossas redes sociais estão aqui, ó, Curso MS, tanto o Instagram quanto o YouTube. Se inscreve aí no canal, curte, deixa teu comentário, que é muito importante pra gente, esse teu retorno, tá?
Facebook, Instagram, YouTube, e a minha é essa aqui, ó, @profa Michele Sampaio. Tudo de bom, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.